Graça e paz da parte do Eterno, que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Uma lição, não uma escola, né? A gente acaba trocando as palavras. Mais uma vez, quero convidar você a deixar seu nome, a compartilhar, a ajudar a divulgar este canal. Deixa seu nome da onde você é completo, o nome completo. E no início do mês de junho nós vamos estar sorteando mais um kit da EBD para quem, para quem for sorteado esse kit nós vamos entregar em qualquer lugar. Nossa lição de hoje vai ser a de número 7, mas antes da lição, vamos começar com uma oração. Vamos começar orando e nesta oração eu quero que você inclua os irmãos do Rio Grande do Sul. Nossos irmãos que estão passando por esse momento difícil. Quando eu digo nossos irmãos, não é só os crentes, é todos os que estão sofrendo. Independente da denominação, independente do credo religioso, vamos interceder por todos. E se puder doar, doe alguma coisa. Faça um esforço, por mínimo que seja. Com muitas pessoas ajudando, o pouco de cada um se torna muito. Vamos orar? Querido e amado Deus, Pai eterno, nós pedimos neste momento, Senhor, do Teu Espírito Santo no nosso coração, que Ele possa nos guiar nessa aula, Senhor, de falarmos a verdade, Senhor. De expormos, Senhor, a verdade em amor, Senhor. Não para ofender, não para magoar, Senhor, mas que nós possamos falar através do Teu Espírito Santo, que nós possamos ser usados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo na transmissão dessa aula. Senhor, abençoa os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, ó Deus, que estão passando por um momento tão difícil, a todos, Senhor. Até os animais estão sofrendo, Senhor, com essa situação. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, que socorre neste momento, Deus, auxilie, Senhor, neste momento onde nós não podemos ir, onde nós não podemos alcançar. Deus, nós oramos, intercedemos por cada vida, Senhor, seja ser humano ou seja o animalzinho que está sofrendo, precisando de um socorro, Senhor. Nós oramos por todos, ó Deus. Livra das doenças que vêm, Senhor, junto com a enchente. Pai querido, assim nós pedimos também pelos que estão socorrendo, aqueles que estão trabalhando para ajudar, guarda, livra do mal e do perigo. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e quem concorda diz amém. Vamos para a nossa aula? Aula de número 7, lição número 7. Próximo dia 18 de maio de 2024, nós vamos estar lá no Jardim das Flores com o pastor Renato Mendes. Nós vamos estar ministrando lá junto com ele. Você é convidado, tá? Participar desta aula. Texto áureo. Nosso texto áureo vai dizer o seguinte: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. A nossa verdade prática vai dizer o seguinte: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Nossa palavra-chave é não outra senão murmuração. O texto áureo está dizendo para não murmurar, né? E a nossa palavra-chave está aí, murmuração. Nós vamos entender no contexto bíblico, eu procurei assim, da melhor forma possível, trazer algo para os irmãos para que contribua. Hoje nós vamos trilhar nos objetivos da lição, tá? E nós vamos levar algo para que contribua para que essa aula de domingo seja de grande importância para todos. Vamos para a nossa aulinha, então, saber o que é murmuração. Vamos lá? Murmuração. Você lembra desse candidato aí? Você lembra do nome desse personagem chamado Hart? É claro que pelo nome, né,
Se eu falar o amigo dele, Lili, né? Você vai lembrar, talvez. Né? Mas o Hard você não lembra. Claro que alguma geração, essa geração nova, também não vai lembrar desse personagem. Mas, quando eu mostrar ele, você vai lembrar desse desenho do Hanna-Barbera, né? Barbera, eu acho que é isso mesmo, que eu assistia na infância junto com alguns amigos também. Você lembra desse personagem? Ele dizia, ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. Ele era até uma sátira, né? Porque a hiena é inimiga, o leão e a hiena são inimigos mortais, mortais mesmo. Mas o desenho eles são amigos. E o que o leão achava que tudo ia dar certo, aí estava a hiena dizendo, ó céus, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Era pessimista. O que você lembra quando eu falo disso, né? Quando eu comento sobre esse personagem, o que dá para lembrar na Bíblia sobre Números, quando os espias voltam com uma notícia dizendo, eu imagino, deixa eu abrir a tela aqui, eu imagino os espias voltando, chegando para Moisés e dizendo, ó vida, ó céus, isso não vai dar certo. Por que nós viemos aqui? Isso é murmuração. Vamos para nossa aula, vamos ver no contexto. Só um minutinho, meus irmãos. No grego é gogizo, um termo onomatopoético ou onomatopeio, né? Que imita o som do arrulhar das pombas. Murmurar, ou murmurar, a mesma coisa, resmungar com tons abafados. Figurativamente, resmungar para mostrar descontentamento latente, quer dizer solto, quer dizer, você não vai esconder esse descontentamento. Tá? Falando em murmúrio, pode ser baixo e constante. E nós vamos entender mais para frente esse constante aí também. Então, a definição do termo na Bíblia, murmurar, frequentemente se refere a reclamar, protestar, expressar insatisfação de forma negativa contra Deus, contra obreiros, contra pastores ou em circunstância que nós estamos vivendo também. Às vezes ainda nós justificamos, né? Mas o Senhor não está vendo, como os discípulos no barco. Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos perecer? E quando ele levanta e manda acalmar o mar, ele diz, homens de pouca fé. Os israelitas no Antigo Testamento frequentemente, olha irmãos, frequentemente eles murmuravam contra Moisés, contra Deus, contra o clima, contra... direto, não paravam, sempre havia uma murmuração. E murmuração no contexto hebraico é um ato de expressar queixa, descontentamento e rebelião. Então, rebelião também está incluso o pecado de feitiçaria, né, que é o mesmo de rebelião. É contra uma figura, uma autoridade, no caso Moisés, humana, ou contra o próprio Deus. Né? Claro que eles não tinham coragem, às vezes, de falar diretamente a Deus. Eles iam ao homem de Deus, e não é diferente hoje, né? Às vezes nós não temos coragem de falar com Deus e nós vamos direto no pastor. Pastor, o senhor está assim, assado, enfim, né? Então, no contexto de Números 14 e 36, os espiões enviados por Moisés para explorar a terra prometida retornaram com um relatório negativo. Eu deixei a imagem da hiena aí para que você grave bem. Hard quer dizer pesado, difícil, é o nome dele. O que provocou murmúrios e reclamações entre o povo de Israel contra Moisés e contra Deus. A murmuração é terrível, ela tira o que Deus tem de melhor para nós. E o povo vai e enfrenta lá, na realidade, nem viram, porque eles eram espiões, né? E eles nem foram vistos.
O povo de lá nem teceu alguma opinião sobre eles. Eles mesmos estavam dizendo que eles eram como gafanhoto e que não tinha jeito de tomar a terra. E o que restou só foi, digamos, essa imagem desse personagem da Hanna-Barbera que tanto se encaixa nos crentes de hoje também. Não pense que nós somos diferentes, não, do povo de Israel, que hoje talvez eu até diria que murmuramos mais do que eles ainda. Não é? Então, claro que nós estamos trazendo o exemplo do povo de Israel, mas a verdade é que em nossos dias, e nós não podemos falar muito, que às vezes até você, nos pegamos em murmuração contra Deus, né? Nós nos pegamos nesse ato de murmurar contra Deus. Vamos aos nossos objetivos da nossa aula. São 3 objetivos. O primeiro, explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. E terceiro objetivo, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Então, nosso primeiro objetivo dessa aula é explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Então, nós temos aí, existem algumas palavras principais na Bíblia hebraica, no Primeiro Testamento, que são traduzidos como murmuração. Vamos ver esse conceito, vamos caminhar por ele. A primeira palavra que tem esse sentido é Hagam. Essa palavra ela é frequentemente usada como murmuração, resmungo, mas no sentido mais do seu original, ele quer dizer separar, fofocar, fofoqueiros. É resmungar, ou seja, rebelar-se. Então nós vemos lá em Êxodo 15 e 25. Vamos dar uma olhadinha o que está escrito em Êxodo 15 e 25. Estou com a versão hoje King James. Eu gosto da King, eu amo a King James. E tem irmãos que amam também a King James, né? Lucas, Êxodo, é que eu estou com a mensagem hoje que é em Lucas, 15 e 25. Diz o seguinte: Moisés clamou ao Senhor e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e lançou sobre as águas, e elas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Adonai entregou aos israelitas leis e ordenanças, e submeteu à prova, e a obediência deles ao Senhor. Então, quando eles chegam lá, eles reclamam. Eles fofocam, eles resmungam, né? Fazem uma murmuração porque as águas eram amargas. A segunda palavra é lum. Lum também, sempre traduzido, tá? Mas olha só, ela tem um sentido mais profundo ainda, quer dizer noite. É habitar, é ficar permanente, é ser obstinado. Quando fala de parar, geralmente por noite, parar, é por pernortar, quer dizer, por implicação permanente, sempre no mau sentido, ser obstinado. Deus fala, esse povo é obstinado. Ele diz, toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. Depois Deus vai chamar esse povo de obstinado. Era uma coisa permanente. Nós vamos ver que durante a jornada era o que eles mais sabiam fazer, era murmurar, ou contra quem estava na frente, ou contra o próprio Deus. Teluná também traz o sentido de queixa, de reclamação. E Ramadom, olha só, eu quero trazer mais uma aula nessa palavra Ramadom, que quer dizer murmúrio ou disputa. Vamos para o nosso quadro, Êxodo 16 e 18, ele vai usar essa palavra, não claro nesse contexto Ramadom, depois quem lê hebraico lá não vai achar essa palavra lá, vai achar derivado do Ramadom, né?
com raiz em Ramadom, mas Ramadom ele é também uma palavra que está com prefixo e sufixo. Então nós temos aí Madom, que traz o Ra como artigo, e o sufixo pronominal Vav, que vai dar Ramadom. O seu significado, olhem só, irmãos, conflito, briga. É isso que gera murmuração, por isso que nós encontramos na murmuração a falta de comunhão entre os irmãos. Esse é o maior perigo da murmuração, a falta, e é onde o inimigo quer atacar o povo de Deus. Ele quer separar, ele quer desmembrar todos, porque fora do corpo o membro vai morrer. Porque uma mão fora do corpo não sobrevive muito, né? Não sobrevive minutos. No Novo Testamento nós temos em grego, né, é abordado também algumas palavras diferentes. Em grego eu já não sei pronunciar tão bem assim, mas ainda assim eu coloco para que nós possamos errar ou acertarmos juntos, né? Gogimos quer dizer murmuração ou queixa. Filipenses 2:14. Fazei tudo, como que diz, sem murmurar. Você tem feito tudo sem murmurar? Ou você tem murmurado? Você tem feito... quer ver um exemplo? Por exemplo, quando o culto passa do horário, né? Você fica no culto sem murmurar? No horário, eles fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Eu salvei aqui no celular até um artigo sobre isso, né? Quando fala de murmuração e contenda. Deixa eu achar o arquivo aqui. Vocês vão ver como que é interessante tanto o ato de murmurar como o ato de murmurar vai gerar uma briga. Lembra que em Efésios nós vimos lá, Ramadom? Então, ele vai gerar uma briga. Por que que ele vai gerar uma briga? Porque quem murmura, a primeira coisa que ele diz, eu mereço algo melhor. Eu mereço que o culto termine no horário, eu mereço uma posição melhor do que eu tenho, eu mereço algo melhor. Essa é a primeira posição. A segunda, quando entra em contenda, que é sem murmuração nem contenda, eu sei o que é melhor. E muitas vezes nós temos a ideia que sabemos o que é melhor, até mesmo mais do que Deus. Ah, pastor, mas não é tanto. Não, o pior que é, meus irmãos. Pior que é desse jeitinho mesmo. Eu sei o que é melhor e eu mereço o melhor. Dialogismo em Mateus 15:19, apesar dessa palavra não seja exclusivamente traduzido em murmuração, mas era o que eles estavam fazendo, tá? E a palavra stenagnos, eu acho que é assim, não conheço bem. Essa palavra grega é traduzida por murmúrio ou suspiro, né? Quando as pessoas acontece algo que elas não gostam, meu Deus. E você já experimentou falar murmuração repetida vezes? Você vai ver que é uma palavra onomatopeia. Ela produz um som mesmo sem querer. Murmuração, murmuração, murmurar, murmuração. Você vai ver que sai igual o som das pombas. Entenderam bem o sentido da palavra murmurar? Razões por qual as pessoas murmuram. Medo. Medo. Quando eles voltam da terra prometida, eles tinham medo da terra, eles tinham medo dos gigantes, eles tinham medo do povo. E é isso que levou o povo a murmurar contra Moisés e contra Deus. Porque tirou nós do Egito. Irmãos, no Egito eles eram escravos. Eles apanhavam. Eles trabalhavam quase que 24 horas por dia. Mas eles preferiam lá do que estar debaixo da proteção, uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite
E ainda assim, eles não estavam contentes, ficaram com medo, achando que Deus não poderia pelejar por eles. Falta de fé. Depois de ouvir o relato, o povo não vai mesmo. Então, você olhe bem, por causa de 10 pessoas, uma nação inteira não entrou na terra de Canaã. Uma geração inteira não entra na terra de Canaã, a não ser Josué e Caleb. Então, por causa de 10, desanimou milhões de pessoas. Por causa de 10 pessoas, às vezes por causa de um crente, a congregação toda sofre por causa desse murmurador, ou dos murmuradores também, né? Terceira, descontentamento. Eles são libertos, se não me falha a memória, é no 3. Olha como o povo já dava um histórico de que eles seriam murmuradores no deserto. Porque em Êxodo, no capítulo 3, Deus envia, né, Moisés e revela a ele, 3:13, ele diz, porém acrescentou, quando eu for aos filhos de Israel, e ele chega e fala com o povo, e Moisés, eu não estou lembrado agora bem certinho o capítulo, mas quando Moisés vem dizer que ele vai libertar, o povo se alegra, mas logo o faraó impõe serviço pesado e eles começam a murmurar. Então, nós já vemos que o povo já era obstinado, né, a murmurar contra Deus, contra a situação que vivia. Nós gostamos de conforto, nós gostamos de tranquilidade. Essa é uma realidade. E a última razão, a falta de confiança em Deus, quando viram o exército dos egípcios. Mas esse é o grande perigo da murmuração. É a justificativa pela situação que nós nos encontramos. Porque eles viram o exército atrás, montanhas do lado e o mar à frente. Se Deus é o único Deus, se ele é o El Shaddai, todo-poderoso, e ele fala que ele é o El Shaddai, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, a Abraão. Então o povo já tinha conhecimento desse Deus. E ainda assim, não tem confiança no todo-poderoso que pode sustentar, que pode manter eles. Então é uma falta de fé. E a falta de fé, o que diz Hebreus, sem fé é impossível. E fé envolve confiança. Eles duvidaram que Deus pudesse conduzi-los até a terra em segurança. A falta de fé não agrada a Deus. Segundo objetivo da nossa lição, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. Então nós temos a história do Êxodo, vocês conhecem, a libertação do povo do Egito, um dos momentos marcantes na vida de todos, sai todos alegres. Imagina, não acontece assim com você quando você recebe uma benção? Quando eles saíram do Egito, eles foram pagos. Os egípcios deram ouro, deram coisas para eles levarem. Aí saíram todos alegres, cantando. Mas a primeira prova, o primeiro obstáculo a ser enfrentado, o Mar Vermelho, eles já perderam a fé, eles já murmuraram contra Deus. Então, na jornada pelo deserto, foi um período de teste, de provação. E, por último, a recusa deles, não foi de Deus, foi eles que não quiseram entrar, eles que disseram que não iam. E muitas vezes a gente fica circulando no deserto da vida porque nós não deixamos Deus agir na nossa vida. Nós circulamos, às vezes, no mesmo problema, anos, porque nós continuamos a murmurar. E a nossa justificativa ainda, mas Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação que eu estou sofrendo? Murmuração é o louvor a Satanás. É difícil falar, mas eu preciso falar para você. A murmuração é uma oração
que nós fazemos a Deus atestada por Satanás, porque é um louvor para ele e nós direcionamos a Deus. A murmuração é algo terrível. Eu sei que nós tratamos muito sobre o adultério, estou falando em relação à Assembleia de Deus, a instituição a qual eu sou membro, e a gente nós até hoje condenamos até amigos por esse ato. Mas às vezes nós somos pior do que eles porque estamos murmurando contra Deus. Nós nos recusamos. Não é Deus que não quer deixar você entrar na terra prometida e fazer você dar mais uma voltinha. Não. É você pela sua falta de fé, pelo seu descontentamento. Não. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz: tende grande gozo nas provações. Atos 5:41 vai dizer que os discípulos se acharam dignos de sofrer igual a Cristo. Então nós precisamos permanecer, perseverar até o fim para sermos salvos. Nós temos o resumo da história e aqui nós temos os relatos da murmuração. Por causa de água, por causa de comida, escassez de água de novo e o relatório negativo dos espiões. Esses são 4, vamos aí dividir em 10 pontos, né? Uma provinha com 10 pontos. Se eles murmurassem, digamos, água, eles murmuraram 2 vezes. Se eles tivessem só uma, já dava 2,5 na nota. Se eles não reclamassem da falta de comida, já dava 5 na média. Né? Se eles acreditassem, confiassem em Deus, como Caleb e Josué, então fechava 7,5, Deus perdoaria uma, com certeza eles entrariam. Porque a nossa vida é uma somatória daquilo que fazemos bem e daquilo que fazemos mal, porque nós não somos perfeitos. Nós não somos, nós vamos errar. Um dia ou outro da vida, nós vamos murmurar contra Deus. Nós vamos murmurar contra o pastor. Não pense que você não faz isso. Talvez você não se expresse diretamente ao seu pastor, mas talvez você não entenda porque a oração de súplica e a murmuração, a linha é tão fininha que quando você pensa, você está murmurando em vez de suplicar. Nós vamos errar, mas o final, na balança, é como Deus falou com o rei: pesaste fosse na balança e achado em falta. Então, o bom de nós trabalharmos sempre cheios do Espírito é que nós vamos errar. Mas quando nós erramos menos, então na balança nós não somos achados em falta. As boas qualidades, as boas obras são maiores do que os erros e Deus perdoa. Agora, a insistência no erro é que nos traz a condenação. Então eles reclamavam por tudo. Tinham saudade de cebola, claro, quem que não gosta de um bife acebolado? De melões, era isso que eles lembravam, mas não lembravam da escravidão que eles sofriam lá. Consequências, praga atingiu os israelitas. A decisão de Deus negar eles entrar. A terra abriu, engoliu, o fogo destruiu os sacerdotes. Então nós vemos que as consequências de uma murmuração é terrível. Eu perco a minha bênção, você perde a sua bênção por a gente murmurar contra Deus. Deus, ele está em Deuteronômio, quando ele fala das bênçãos, ele diz que as bênçãos alcançarão, quer dizer, não vai ser preciso você correr atrás. É a bênção que vai correr atrás de você, mas a murmuração faz a bênção estacionar, não que ela fuja de você, mas você continua e ela estaciona, ela não consegue te alcançar. Então nós precisamos, uma lição espiritual é confiar em Deus. A necessidade de agradecer a Deus em todas as circunstâncias. É fácil? Não, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que
leve essa prova. Eu não estou dizendo que essa prova você vai gabaritar ela, acertar todas as questões. Não, mas nós precisamos entender que a nossa fé, a nossa confiança tem que ser depositada nele. E além de tudo, nós temos que ser grato a ele por tudo que ele já fez e por aquilo que ele fará. E outro mais ainda, nós temos que ser grato a Deus pelo que ele é, não só pelo que ele faz. Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. E temos a consciência que a murmuração vai trazer grandes males à nossa vida, espiritual e física. É porque a murmuração, há uma pesquisa, e nós tivemos aula quarta-feira sobre o estresse, e quando você atinge um número mais de 300, lá tem a provinha, inclusive vou colocar no grupo, quando você faz uma prova que passa da pontuação de 300, você está propício a ter uma grave doença. A murmuração vai trazer para você também uma grave doença. Deixe de murmurar. Na aula passada nós aprendemos que devemos orar, jejuar e estudar a Bíblia. Mas uma das principais armas que eu falei, e deveria fazer parte, claro que quando o escritor ele está num raciocínio, talvez passe assim como a gente passa algo, né? Quando a gente vai dar aula também, tem pessoas que sabem mais do que um item que nós não descobrimos ele. Mas a principal arma do crente diante do jejum, da oração e da palavra é vigiar. Porque quando os discípulos perguntam, né, Jesus fala, vigiai, porque o seu Senhor virá num tempo em que não penseis. Se fosse ao contrário, ele dizia, vai orar, vai jejuar, porque ele vai vir num tempo. Não, mas ele está dizendo para nós vigiarmos. E a murmuração é uma coisa que muitos crentes, e no tempos atuais, como Israel, não estão vigiando. Oram, consagram, leem a Bíblia, mas não vigiam. Isso é terrível. Então nós temos que aprender essa lição espiritual de vigiar. Há uma necessidade de refletirmos como podemos aplicar essas lições em nossa própria vida. Não é na vida do vizinho, não é na sua, é na minha, tá? Primeiro, evitar a murmuração. E eu vou fazer uma aulinha sobre o Lashon Hará, que é a língua da maledicência, que é o fofoqueiro, que também está incluso dentro da murmuração. Então nós temos que evitar a murmuração e cultivar uma vida de fé, gratidão e confiança em Deus. Depositar toda a confiança dele. Então nós vemos aí as formas que não entraram na terra prometida. Quem não entrou, desrespeito à autoridade divina, impediu de entrar na terra de Canaã. Corá, Datã e Abirão. Corá, ele entra, depois ele escreve, né, até um salmo, a tribo de Corá. Ele se torna porteiro, o Salmo 84 é da tribo de Corá, os coralitas, né? E isso demonstra claramente que desrespeito à autoridade que Deus estabeleceu. Quando Paulo escreve, né, Coríntios 10, 1 Coríntios 10, vamos ver o nosso texto áureo. Ele escreve lá no texto áureo, deixa eu pegar minha revista aqui, aí já passei, não vou voltar o texto áureo no slide, senão a gente demora muito. Então, vamos pegar a revista aqui. 1 Coríntios 10 e 10. Fugiu da memória, li agora há pouco, mas fugiu da mente. 1 Coríntios 10 e 10. Vamos seguir um pouquinho. E não vos entreguei a murmuração, como algum deles resmungou, foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Eu não lembro a passagem, mas ele diz que não murmurava contra a autoridade divina,
mas murmurava contra Deus. Quando eles falam contra Moisés e contra Arão, não é contra o homem, porque eram homens escolhidos e instituídos por Deus. Então a murmuração não vai contra a pessoa, ela é direcionada a Deus igualmente. Descrença impede de entrar na terra de Canaã. Aquela geração não acreditou, aquela geração não achou que Deus poderia livrar, eles duvidaram que Deus pudesse cuidar deles, eles duvidaram que Deus pudesse guiar eles duvidaram mesmo vendo os milagres diante dos seus olhos. E muitas vezes nós vemos os milagres, e falo por mim que fui curado do câncer, 10 tumores, e às vezes nós caímos no erro de murmurar, no erro de reclamar e ainda justificar-se diante de Deus dizendo, mas o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Cuidado, consequências. Foram engolidos, a terra abriu e engoliu eles. Houve praga, houve serpentes que abrasivas, que onde picava aquela serpente já começava a queimar. Resultou em mortes de milhares de pessoas. Então, a consequência de uma murmuração, ela é drástica. Ela vai acabar com a sua vida espiritual. Você não vai discernir o corpo de Cristo. Você vai começar a enfraquecer. Junto com a fraqueza vem a doença, e junto com a doença vem a morte espiritual. Nosso terceiro objetivo, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial, né? Nós temos que entender que eles não entraram na terrena, nós não entramos na celestial. Deus pronuncia o juízo sobre a primeira geração. Declaro que nenhum deles entraria que nenhum deles entraria na terra prometida, porque desagradaram a Deus. Segundo, uma barreira para a comunhão com Deus. Paulo adverte os cristãos. Olha, nós acabamos de ler, né? Vamos ler o 10 e o 9. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como algum deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. Aí o 10 é o texto áureo. E não vos entregueis à murmuração, como algum deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Então o final dos tempos chegou para nós. Isso é uma advertência. Cada dia que passa é menos, não é mais, não é menos um dia. Diminui um dia para a volta de Cristo. E isso é uma advertência para nós entendermos que podemos perder. Chegarmos na porta, chegarmos na divisa, chegarmos na entrada e não herdarmos a nossa cidade celestial. Jesus ensina pecado do coração. Jesus ensina sobre a importância do que sai do coração do homem, incluindo pensamentos, palavras e atitude. Isso só sai de um coração impuro. Não pode sair de um coração puro. Vamos ler, tem um tempinho aí, vamos ler Mateus capítulo 15, versículo 10 e 11. Vamos ver Mateus 15, 10 e 11, 2 versículos aqui para nós meditarmos. Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim corrompe a pessoa. É o que sai do coração. E olhe bem, seja incluindo pensamentos, palavras
e atitudes que vão condenar você, que vai me condenar a não entrarmos na cidade celestial. Perda da herança. O autor dos Hebreus adverte. Crente sobre o perigo da incredulidade e da murmuração. Usando o exemplo de quem? Dos israelitas. Vamos lá em Hebreus 13, 7 e 9. Hebreus 3, não 13. 3, de 7 a 9. 2 a 19, né? Vamos ler só o início aqui, tá? Hebreus 3, de 7 a 19. O grave perigo da incredulidade. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenha contemplado as minhas obras. E o versículo diz assim, o próximo diz, por esse motivo me indignei contra esta geração e declarei, o coração deles está sempre se desviando e não reconhecer os meus caminhos. Por isso perdem a herança. Talvez o seu coração hoje está duro, não quer ouvir a palavra de Deus. Você reconhece o erro, você sabe que está murmurando, você sabe que está indo contra o pastor da igreja, você sabe o que está fazendo, mas no seu coração você não se arrepende. Vai perder a herança. O 19 ele diz assim, concluindo, de modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. O que você está passando? Qual a sua dificuldade? Imagine os irmãos no Rio Grande do Sul, que perderam casa, olhe bem, a água levou tudo. A água, se não está com os documentos no bolso, a água levou os documentos. A água levou as fotos. A água levou as roupas. A água só não levou a lembrança, mas tudo o que ele tinha na vida só ficou na lembrança. Assim como Jó perdeu tudo, enterrou 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, ainda assim ele disse, bendito seja o Senhor, e ainda prostrou e adorou a Deus. Em tudo isso não pecou Jó. Eu não sou igual a Jó. Eu não sei qual seria o meu comportamento igual aos irmãos do Sul. Talvez eu ia sim murmurar contra Deus. Talvez sim eu ia falar algo, ia reclamar contra ele. Talvez eu suspiraria. Talvez o meu sentimento, nós precisamos entender, mas é que por muitos anos o povo de Israel viu milagres de Deus, ele agindo na vida dos seus filhos e ainda assim se deixaram levar por mau caminho, sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Aí o 12 ele diz, irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós vos mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Por isso eu estou exortando, que é o versículo 13, a vocês permanecerem sempre nesse caminho. Vamos para a nossa conclusão? Não pare, não reclame, chore, grite, peça, clame a Deus, rogue por Ele. Reconheça que eu e você, nós somos dependentes, mas não murmure, não perca a fé. Um dia eu vou testemunhar para você o que Deus fez na minha vida. E nós vamos glorificar junto. Eu e você, nós vamos glorificar junto o nome de Deus. Vamos para a nossa conclusão? Nesta lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual, para a vida comunitária na igreja e para a nossa vida física.
ao longo da nossa jornada cristã. Aí ela é prejudicial mesmo. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Romanos 15:4. Vamos ler Romanos? Me deu vontade. Vamos ler Romanos 15:4 para nós entendermos o que Deus está nos advertindo sobre a murmuração. Não devemos ignorar, pois, a palavra de Deus. 15:4 vai dizer: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firmes a nossa esperança. Mantenha-se firme. Eu sei que dá vontade de desistir, dá sim. Eu não vou negar que eu tenho essa vontade, que você tem, não. Mas vamos permanecer. Não vamos desistir, não, de forma nenhuma. Vamos permanecer ligados, arraigados em Jesus, grudados, agarrados nele. Ora, a vontade de Deus é que participemos das suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas igrejas, nossas casas, igrejas, em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Quantas murmurações há perto dos filhos, falando mal do pastor, falando mal da igreja, e os filhos dizendo: eu não quero ser crente dessa igreja porque lá é assim, assim, assim. Lembre-se de Romanos capítulo 15, versículo 4. Não murmure. Lembra que tudo que foi escrito foi para nos alertarmos. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de que forma, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras. Não murmure. Louve a Deus, cante, ore. Fale para Ele: Senhor, estou sofrendo com isso, eu não suporto. Me ajuda. Faça igual aos discípulos: ajuda a aumentar a minha fé. Cuidado, aí Ele vai te dar mais ainda aprovação para aumentar a sua fé. Mas não murmure. Peça sabedoria a Deus, que Ele dá com liberalidade. Feche seus olhos, eu quero orar por você neste momento. Põe a mão no seu coração. Querido e amado Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esta aula, Senhor, por esta lição. Eu te agradeço, Senhor, porque eu aprendi, Senhor. E de hoje em diante eu vou procurar, Senhor, permanecer no ensino das Escrituras, para que eu não venha murmurar contra ti, Senhor. E se alguém aí que está ouvindo a aula, a lição, Senhor, e murmura contra ti e reconheceu que neste momento ele precisa se arrepender ou ela precisa se arrepender, Senhor, recebe essa tua serva, perdoa o teu servo, Senhor, deste pecado tão grave, que acaba com a minha vida espiritual, que acaba com a minha vida física, que me distancia da tua presença, que me distancia da tua bênção, Senhor. Eu peço, Pai, neste momento, livra-nos, Senhor, do perigo da murmuração, Senhor. Assim eu oro a ti, Senhor, agradecendo, Pai, e abençoando todos em nome do Senhor Jesus. E quem concorda comigo diz: amém. Seja curado através da palavra de Deus. Deus abençoe. Shalom Uvraha, Lehitraot. Até a próxima. Se assim o Eterno nos permitir, fiquem todos na paz do Senhor.